Queridos amigos, tenhamos todos uma excelente noite. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria retornar a esta casa, sendo que, desde que eu cheguei em Niterói, esta foi uma das primeiras casas por onde comecei a minha trajetória da oratória. Sempre fui muito bem recebido e sempre venho aqui com muita alegria, com muita satisfação, agradecendo a Jesus e com a ideia de poder abraçar cada um de vocês. Que o Mestre amado nos auxilie na noite de hoje, nos inspire para que possamos falar do seu Evangelho sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Inicio com os versos do nosso Cabete, na verdade uma música, versos que ele musicou, para que nós nos demos conta da data que vivenciamos nesse mês de dezembro. É bem verdade que já na semana seguinte estaremos vivenciando o Natal. E quando no mundo todos estão falando nos presentes, na ceia natalina, nesse mês que é quase um Monse Black, porque ouvimos falar na Black Friday, mas o mês de dezembro é o mês da correria, é o mês onde todo mundo está atarantado para comprar presentes, para comprar as coisas do Natal, e muitas vezes nós nos esquecemos do aniversariante. Nos esquecemos de Jesus e da sua proposta para a vida de cada um de nós. Na noite de hoje, então, queremos falar de Jesus, queremos falar do seu Evangelho e através de passagens da sua vida e de histórias que iremos contar, fazer nascer no coração de cada um de nós o verdadeiro sentido do Natal. Eu inicio com uma história ocorrida com Francisco Cândido Xavier, em que ele foi um dos personagens principais. A história é longa, eu conto com a minha emoção e reduzo ela um pouco, porque senão a gente gastaria toda a palestra só contando a história. Estamos no início do século passado, século XIX, numa pequenina cidade chamada Curral del Rei, nas proximidades de Belo Horizonte, quando uma senhora, Dona Lia, prometida por casamento pelo seu pai, digamos de passagem, naquela época os casamentos não se davam por amor ou por afinidade. As pessoas casavam-se arranjadas, os pais convencionavam, tratavam o dote, veriam que seria bom para ambas as famílias e os seus filhos se casavam. Assim foi o casamento de Dona Lia. Ela conheceu o seu noivo uma única vez antes do casamento e na segunda vez já estava casando. Quando foi para sua residência, já naquela que era a noite das núpcias, veio a deparar-se com um homem extremamente covarde, um homem rígido, um homem cruel, um homem ciumento. Um homem que desde as primeiras horas tinha o malveso de bater-lhe, de falar-lhe palavras de baixo calão. E assim foi durante todo o seu casamento. Por ser ciumento, assim que Dona Lia engravidou, ele cismou que o filho não era dele. Mas ora bolas, a mulher não saía de dentro de casa, mas na sua cabeça, ele que também tinha alguns problemas mentais, o filho era do capataz da fazenda. Ele resolve, numa manhã, chamar o capataz, coloca-lhe no tronco. A escravidão já havia acabado no Brasil, mas alguns resquícios
ainda continuavam. Bate naquele homem até sangrá-lo por completo e determina que ele vá-se embora de sua fazenda, para nunca mais mexer com a mulher do outro. E o castigo de sua esposa foi ainda mais cruel, porque ele tira-lhe toda a roupa e com o ferro que costumava marcar os bois de sua fazenda, ele vai até a parte pudenta de sua esposa e queima, e diz-lhe assim: senhora, porque teve a audácia de trair-me, de agora em diante não terás relações sexuais com mais ninguém. E a sua esposa, grávida, a ponto de perder a criança, não a perdeu. Teve a gravidez normal e ao fim deu à luz uma menina. Uma menina que seguiria o mesmo curso dela própria. Cresceria e o pai, junto com outro fazendeiro, escolheria o seu marido. Assim foi feito. A filha igualmente casou-se. E quando a filha engravidou, estava próxima de ganhar o seu bebê, o pai resolveu deixar a mãe sair de casa por primeira vez, depois de longos e longos anos de casamento. Hoje, a senhora pode sair de casa. A nossa filha vai dar à luz e eu não acredito em parteiras. Vá e acompanhe o trabalho da parteira. Era uma noite, a criança custou muito a nascer, nasceu. Foi dado o seu nome Maria da Conceição, mas ela tinha algumas particularidades. Era uma criança que não escutava, uma criança que não falava, que já denotava dificuldades visuais e que tinha o corpo retorcido como um parafuso. Quando foi levada a criança até a mãe, ela olhou e disse: meu Deus, eu não ganhei o filho, eu ganhei um verdadeiro monstro. Toma de seu filho no colo, vai até a janela da fazenda e atira. A avó sai correndo, toma de Maria da Conceição e foge, para nunca mais encontrar nem a sua filha, nem o seu marido e passar como pedinte, passar como louca, passar como uma pessoa que andava vó e neta, mendigando roupa, mendigando alimentos, mendigando tudo que fosse necessário para o seu sustento. Elas, por fim, acabam numa outra cidade, também próxima de Curral del Rei, também próxima de Belo Horizonte e de Pedro Leopoldo, chamada Lapinha. Dobram-se os anos na ampulheta dos tempos. Já estamos agora em 1954, com o apóstolo Francisco Cândido Xavier nas suas atividades mediúnicas, quando, numa noite, terminada a sessão, aparecem no seu campo mediúnica aquela avó, Lia, com a neta deformada, que não escutava, que não falava e que pouco enxergava a sua visão mediúnica. Estavam dormindo na sua casa, na Lapinha, aparecem em corpo perispiritual e a avó, Lia, diz assim: o senhor é Chico Xavier, sou eu. Ajude-nos, por favor. Nós não temos alimentos. Nós não temos roupas, nós perpassamos uma situação das mais graves, das mais difíceis que duas pessoas podem passar. Naquele instante, Chico viu adentrar-se na sua tela espiritual Dona Maria João de Deus, que era sua mãe, referendando a visita daquelas duas senhoras. Seu Chico foi a sua mãe, que aqui está conosco, e pediu que nós viéssemos ao seu encontro. Se você não nos ajudar, nós perderemos a nossa encarnação, que é purificadora para os nossos espíritos. Você vai nos ajudar? Mas é lógico, minha irmã, em nome de Jesus, que nos recomendou o amor, que nos recomendou sermos caridosos, eu irei até a casa de vocês. Anote aí o endereço. Foi dado o endereço de uma casa muito pobre na Lapinha, onde tudo faltava.
E Chico sempre comparecia àquela casa, levando roupas, levando alimentos, e passou a fazê-lo regularmente. Quando no Natal daquele ano, as pessoas, quando olham os médiuns, imaginam, são criaturas especiais. Porque têm contato com Bezerra de Menezes, com Sheila, são pessoas capazes de catalisar a vontade e a mensagem dos bons espíritos, mas não sabem a solidão dos médiuns, não sabem a solidão pela qual eles passam. Era Natal em Pedro Leopoldo. Os irmãos de Chico, cada um com suas famílias, os necessitados, todos aqueles que aportavam no grupo espírita Luiz de Gonzaga, estavam com suas famílias. Ele estava sozinho. Quando, num determinado momento, ele se lembra de Lia e Maria da Conceição. E tem uma ideia. Eu hoje terei o melhor Natal da minha vida, porque eu vou passar com elas. Toma de um táxi, quando as ruas iluminadas de Pedro Leopoldo já prenunciavam estar próximo às 24 horas. E vai. Era uma noite fria. Pedro Leopoldo é uma pequena cidade no alto, próximo a Belo Horizonte. Vai até a casa de ambas. E chegando à porta daquela casa paupérrima, lá se encontrava Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo do espiritismo nas terras brasileiras. E Eurípides diz assim a Chico: meu amigo, hoje tu compreenderás o que é o Natal de Jesus Cristo. Porque em todo o mundo as pessoas estão preocupadas com troca de presentes. As pessoas estão preocupadas com o que terão para comer, com o que terão para beber. As pessoas estão preocupadas com as festividades. Mas grande parte delas esqueceu-se de Jesus. E você se lembrou de duas filhas do seu Calvário, que nada possuem, e vindo visitá-las, é como se você visitasse Jesus. Lembram-se do seu evangelho? Toda vez que se depararem com um dos pequeninos, é comigo que estarão se deparando. E ele entra. Lá estava uma matrona de 80 anos, com uma roupa que quase não lhe cobria o corpo. Lá estava aquela jovenzinha, toda retorcida, que lhe diz assim: Chico, Jesuso, querendo dizer que era o Natal de Jesus. E naquele instante ele diz: minhas irmãs, Jesus nasceu numa manjedoura em Belém da Judá. E hoje é a esperança e a luz de cada um de nós. Vamos orar? Vamos estabelecer a nossa prece de gratidão. Não se preocupem com o microfone. Se ele falhar, os espíritos aumentam a minha voz. E quando começaram a orar, Chico abriu os olhos e viu uma corte de bons espíritos celebrando o Natal. Mas o Natal de quem se dispõe a amar, de quem se dispõe a repartir, de quem se dispõe a lembrar de Jesus na presença dos miseráveis e dos necessitados do mundo. Chico retorna e diz aos seus confrades que aquele havia sido o melhor dos natais que ele havia passado. 15 dias depois, o doutor Bezerra de Menezes acerca-se-lhe dele ao término de uma reunião e diz: Chico, hoje Dona Lia está desencarnando. Vamos acompanhar a sua desencarnação? E Chico foi. E ao invés daquela senhora cansada, doente, sem nada, ele viu uma ave de luz saindo e ganhando o corpo espiritual. 15 dias depois de sua avó, era a pequena Maria da Conceição que se libertava. E ambas, passados 2 meses já da desencarnação da primeira, Dona Lia, vieram a Chico como 2 damas da nobreza espanhola. Século XVI,
século da Inquisição Espanhola, século do rei Fernando de Aragão, Isabel de Castilha, a rainha, e o inquisidor-mor chamado Tomás de Torquemada. E elas disseram assim a Jesus, disseram assim a Chico: sabe, Chico, nós perpassamos os momentos mais purificadores da nossa existência. E o que o mundo pôde ver como um grande sofrimento nas nossas vidas foi, em verdade, um carreiro libertador. O nosso filho era um inquisidor. E nós éramos testemunhas de inquisição, testemunhas de acusação. Fazendo um breve parêntese para vocês entenderem. A Igreja Católica costumava acusar pessoas de heresia, homossexuais, judeus, muçulmanos, e para que a acusação seguisse adiante, precisavam que pessoas da sociedade testemunhassem, muitas vezes falsamente, aquilo que os inquisidores acusavam. E o que as testemunhas ganhavam com isso? Pensem, quando um judeu era levado ao tribunal da Inquisição, 50% dos bens ficava com o Estado, 40% dos bens ficava com a igreja, e os outros 10% ficava com as testemunhas de acusação. Nós, Chico, e ali se encontravam as duas damas espanholas, nos tornamos ricas, acusando pessoas que não tinham pecados nenhum. Pessoas essas que, depois de espoliadas dos seus bens, eram julgadas em ridículos tribunais, eram torturadas e, em nome de Jesus, levadas à fogueira. Nós pedimos aos benfeitores para retornar. Eu, nessa condição paupérrima, esposa de um marido cruel, que me queimou as partes íntimas e ela num corpo retorcido, sem escutar, sem falar, sem quase comunicar-se com a realidade objetiva, para nos purificarmos, para entendermos que o Natal é quando renascemos para essa proposta de sermos homens e mulheres novos, homens e mulheres renovados. E nós renascemos para Jesus com a sua ajuda. E hoje viemos aqui te agradecer. Muito obrigado, Chico. Ao que Chico redargue, agradeçamos a Jesus. Pois que o seu Natal se faz em nossas vidas todos os dias, e não apenas quando o mundo celebra o seu natalício. Quis começar com essa história para que nós possamos nos dar conta do sentido do Natal. E na história narrada, nós podemos perceber dois sentidos para o Natal. O primeiro deles, quando Chico Xavier foi ter o dia da festividade longe das rabanadas, do pernil, da troca de presentes, trocando tudo isso pela caridade àquelas duas damas que não tinham nada. E a segunda proposta, dois espíritos endividados, que pelo carreiro da provação e da expiação encontram Jesus, o seu Natal, renascem para a vida após passar por dramas dolorosos, renascendo para a luz e entendendo Jesus na vida de cada um de nós. E agora eu pergunto a cada um de vocês, em verdade, eu pergunto para mim mesmo, como se tivesse um espelho ali ao final da palestra, qual o sentido do Natal nas nossas vidas? Porque todos os anos celebramos o dia 25. Será que apenas para dar e receber presentes? Fazer o amigo oculto, lembrar do Papai Noel? Será que apenas para comer até não aguentar mais? E eu aqui não estou fazendo uma crítica, porque as comidas são gostosas, apenas chamando a nossa atenção para os reais valores da nossa existência.
apenas chamando a nossa atenção para o real significado do Natal. Natal quer dizer natalício, natalício de alguém, de Jesus de Nazaré. Lembramo-nos da festa e esquecemo-nos do aniversariante, que não tinha uma pedra para recostar uma cabeça e passou pelo mundo com uma mensagem de amor, de paz e de fraternidade. E deixou para cada um de nós o exemplo de que as nossas dificuldades seriam propostas de renovação. Nesse estudo de hoje, então, eu quero construir algumas propostas para o nosso Natal, buscando no seu evangelho pérolas para a nossa reflexão. Vamos juntos, então? Vamos buscar a primeira pérola. O cachorro já está deixando a dele. A primeira pérola que eu quero deixar para vocês, para nossa reflexão, lá no dia 24. É a pérola de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Quando Jesus diz assim: toda a lei e os profetas podem ser resumidos em uma única sentença: não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. De uma forma mais assertiva para os dias de hoje, utilizando-se de psicologia, poderíamos dizer: façais a outrem o que gostaria que outrem vos fizesse. Por que não pensar nisso no Natal? Por que não estabelecer no Natal essa grande proposta para a vida de cada um de nós? Rafael, dá para sair da pérola e ir para os exemplos? Dá. Nós queremos que as outras pessoas sejam sinceras. Queremos um 2020 de mais sinceridade. A sinceridade deve começar em mim. Porque se eu espero sinceridade do outro, eu devo ser sincero para com a outra pessoa. E vocês sabem o que quer dizer a palavra sinceridade? Sinceridade são duas palavras. Sine tiera. A pessoa sincera é a pessoa que não se encera para lidar com o mundo e com as outras pessoas. No século XIX, nós tínhamos o ofício da carpintaria. Em verdade, temos ainda hoje. Mas é que hoje nós vamos na Tokstok e compramos os móveis prontos. Basta olhar o mostruário. E eu, como bom esposo, sempre que minha esposa diz assim: vamos a Tokstok? Sim, bem, porque aí a gente mantém a rigidez do matrimônio. Porque na casa de todo bom marido, é ele sempre quem dá a última palavra. Sim, senhora. Mas no século XIX, não se compravam móveis no mostruário. Na internet, se comprava diretamente com os carpinteiros. E era um ofício quase do perfeccionismo, porque eles não podiam errar nem um pedacinho. Porque se errassem, o móvel ficava desvalorizado. Mas, como sempre tem um jeito para tudo, quando o carpinteiro errava, ele pegava cera de abelha, ia lá e retocava, porque dessa forma ele engabelava o comprador. O comprador conseguia distinguir qual era o móvel bom de qual era o móvel encerado. Ao olho nu, não. Pode ser que depois, sim, contamos tudo isso para chegar à conclusão de que ser sincero é não passar cera, não mascarar-se, ser autêntico, saber dizer sim, sim, saber dizer não, não. Não é agir no mundo a todo instante por conveniência, com segundas intenções, querendo agradar a tudo e a todos e fugindo à nossa própria essência. Mas no mundo hoje em dia, parece que a gente vai agindo
com uma pessoa de um jeito, com outra pessoa de outro jeito, porque o que menos importa é a sinceridade. O que mais importa é eu me dar bem, é eu estar por cima, é eu ter tudo ao meu modo e jeito. Aí nós vamos perdendo a sinceridade. Nós vamos nos mascarando para agir aqui de um jeito, para agir aqui de outro jeito. Se eu não quero que a outra pessoa seja mascarada comigo, me falseie a verdade, eu devo ser sincero com ela. Daí a proposta de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Não faça a outrem aquilo que não gostaria que outrem se vos fizesse. Se queres um 2020 de mais verdade, de mais sinceridade, de mais autenticidade, seja tu conforme o que espera dos outros. Essa é a proposta de Jesus, que muito poucas vezes nós meditamos nela. Concordam? Mas, vamos avançar um pouco mais? Nós queremos que as outras pessoas sejam humildes conosco, sejam simples para conosco. Queremos. Mas muitas vezes nós não somos humildes. Aliás, como está faltando simplicidade nas relações dos dias de hoje. Como está faltando aquele senso de empatia e de consideração no trato com as outras pessoas. Parece que nós queremos sempre ser os donos da verdade, nos achando a última Coca-Cola do deserto ou a última bolacha do pacote. Gostamos muitas vezes de agir no mundo como se o que valesse fosse o nosso posto, fosse o nosso status. Deixamos de agir com o outro da forma como queremos que o outro haja conosco. Deixamos de ser humildes. E ser humilde, vocês sabem o que quer dizer a palavra humilde? Humildade vem de humus. Humus, quase uma aula de biologia. Aquela substância que forma o chão. Ser humilde quer dizer que todos estamos vinculados ao mesmo solo. Não há entre nós hierarquias. Mas ser humilde tem ainda uma outra acepção. Porque se humus é a substância que fecunda o solo, ou humilde é aquela pessoa que fecunda as relações. É aquela pessoa que sabe ser empática. Como nos falta isso nos dias de hoje. Nós queremos resolver as coisas na carteirada. A Blitz nos para. Nós estávamos a 120 km por hora. O limite de velocidade é 90. O que a gente diz para o guarda? Você sabe com quem você está falando? Ou muitas vezes, não dá para a gente conversar, não? Falta de humildade. Vocês sabem como Mário Sérgio Cortella, nascido no Paraná, radicado em São Paulo, professor da Pontifícia Universidade Católica. Estão com frio, gente? É o vento. Respondeu a essa pergunta, vocês sabem com quem está falando? Eu posso explicar? Vocês têm um tempinho? Nós temos catalogados no mundo hoje 300 bilhões de galáxias. Olha, prestem atenção que no final eu vou perguntar os números. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Na Via Láctea nós temos catalogadas 200 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é uma estrelinha de quinta grandeza chamada Sol. Ao redor do Sol nós temos 9 planetas. 9 não, porque um foi rebaixado, tal qual o Cruzeiro. Ainda bem que estamos no Rio de Janeiro. E hoje é um planeta anão. 8 planetas e um planeta anão.
O nosso é um pequenino planeta chamado Terra, onde tem 3 milhões de espécies vivas. Uma dessas espécies vivas é a nossa, Homo sapiens sapiens. Na Terra nós temos mais ou menos 7 bilhões e meio de homens. Você sabe com quem você está falando? Sei sim. Com um entre 7 bilhões e meio, no meio de 3 milhões de espécies, que está num pequeno planeta, que gira ao redor de outros 8 planetas, ao redor de uma estrelinha anã chamada Sol, que está numa galáxia, ao redor de outras 200 milhões de galáxias. Já perderam a conta? Só para vocês terem a dimensão de como nós precisamos ser humildes. Podemos ir para o popular? Um dia Chico Xavier foi a Emmanuel. Eu queria entender Deus. Ah, Chico, você quer entender Deus? Você está um pouco vaidoso, não está não? A Emmanuel, porque essa história de inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, está um pouco distante para mim. Senta aí, eu vou te desdobrar. E ele foi desdobrado. Chico começou a subir junto com Emmanuel numa viagem astral. Passaram o planeta Terra. Ele começou a divisar os outros planetas, as outras galáxias, as nebulosas. Foi subindo ainda mais. Num determinado momento, Chico ficou com medo, mas não admitiu. E disse assim para o seu guia: Emmanuel, não dá para a gente parar com essa viagem, não? Por quê, Chico? É que eu me lembrei que nessa hora eu costumo tomar café e comer pão de queijo. Pois é, Chico, tudo isso que você conseguiu ver, podeis chamar Deus, que criou todas as coisas, e onde os seus olhos pararam, aí Deus começa, porque o fim nós não conseguimos divisar. Isso traz para cada um de nós um sentimento chamado humildade. Quando eu olho para você, eu sou seu irmão. Quando eu olho para essas pessoas que eu encontro na rua, sou irmão delas, não sou de uma casta superior, porque sou espírita, ou porque moro numa casa maior, ou porque tenho uma conta mais aquinhoada no banco. Isso é deixar que Jesus renasça no nosso coração por ocasião do Natal. Mas ainda uma outra... O relógio aqui é pilha Duracell, né? Ainda uma outra forma de externar ou não façais a outrem o que não quereis que outrem se vos faça. E essa é bem moderna, é a mensagem da tolerância. Porque hoje falta aos homens tolerância. Falta aos homens o real sentido do Natal. Diz Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, que nós somos criados para ver 2 círculos na sociedade. Acompanhe o meu dedo, ninguém dorme. Viram o primeiro círculo? Não é ilusão de ótica. Viram o outro círculo? Conseguiram enxergar os 2? Nós aprendemos na nossa sociedade que nós estamos num círculo e quem está no outro está errado. É nosso inimigo. Querem exemplos? Se eu estou no círculo da direita, direita para vocês, esquerda para mim, quem está no outro círculo está errado. Não é essa a tônica da sociedade nos dias de hoje? Se eu estou no círculo do protestantismo, quem está no círculo da Umbanda está errado. Se eu estou no círculo de quem torce para o Flamengo, quem está no círculo do Vasco celebra o gol do River. Nossa sociedade é divisionista. Ou, como diz Emmanuel, é facciosista. E qual a mensagem de Jesus? Vamos acabar com os círculos? Vamos, os fascistas, abraçar os comunistas? Para mim, nada disso existe. Vamos, os homossexuais, se dar bem com os heterossexuais?
Não existe o certo ou errado. São todos filhos de Deus. Essa é a mensagem da tolerância. Vamos, os espíritas, dar as mãos com os católicos, os protestantes e formar uma sociedade da fraternidade? Essa é a mensagem de Jesus. Da onde você está tirando isso? De Lucas capítulo 15, quando ele, narrando uma parábola das mais belas, diz assim: o reino de Deus é tal qual um homem que tem 100 ovelhas e perde uma. Ele guarda as 99 e vai procurar uma que se perdeu, dando a entender que ele, Jesus, é o pastor de todas as ovelhas. Não é o pastor dos de direita, nem dos de esquerda. Não é o pastor dessa religião ou daquela. Paremos de olhar para as pessoas de acordo com as suas opiniões, mas olhemos as pessoas como seres humanos. Essa é a mensagem do Natal. Jesus esteve no mundo e ceou na casa dos cobradores de impostos. Esteve no meio das prostitutas e foi crucificado do lado de um ladrão. Aliás, do lado de dois. Sabe o nome deles? Curiosidade. Um se chamava Dimas e outro se chamava Giestas. E Dimas olhou para ele e perguntou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. Se fosse hoje, vai para a prisão e lá vai morrer. Mas qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E aqui eu não estou fazendo apologia ao crime. Quem errou, existe o devido processo. Mas nós não somos dedos de acusação para ninguém. A mensagem de Jesus é a mensagem do amor. A mensagem de Jesus é a mensagem: não façais a outrem o que não quereis que outrem se vos faça. Vamos para uma outra pérola? Dá tempo. Até agora ninguém dormiu apesar do frio. E olha que eu estou sendo gravado. Vamos então para João, capítulo 15, versículo 15. Tal qual a primeira carta que foi lida antes da nossa reunião. O meu mandamento é este: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E vocês poderiam perguntar: eu escuto isso há tanto tempo. Escutar, a gente escuta. O difícil é praticar. O difícil é entender a profundidade e a exatidão desse amor. O que é esse amor que Jesus nos pregou, que Jesus nos deixou? E por que é tão difícil exercitá-lo? Esteve no Brasil e fez uma palestra na Mansão do Caminho, um indiano ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014. O nome dele é Kailash Satyarthi. Já ouviram falar? E ele diz que esse amor deixado por Jesus pode ser explicado numa proposição. Há no mundo as pessoas que são simpáticas. E ser simpático nos torna um ser humano melhor. Imaginem, não é bom lidar com pessoas simpáticas? Pessoas agradáveis? Pessoas que nós gostamos de estar juntos? Pessoas que sabem ser elegantes? Que sabem elogiar? Que sabem ser bons amigos? Ser simpático é convergir no sentimento alheio, conforme a etimologia da palavra. Isso nos faz bons. Mas há um segundo sentimento, que é a empatia, que nos faz ainda melhores. E o que é a empatia? A empatia é quando somos mais que simpáticos, porque ao invés de somente convergir, a gente entra no sentimento alheio. A gente vê uma pessoa sofrendo e consegue se colocar no lugar dela. Caramba, deve estar difícil para essas pessoas que não têm saúde na cidade do Rio de Janeiro. Eu sinto em mim a dor da mãe. Eu sinto em mim a dificuldade daquele que chega e não é atendido. Mas Kailash diz que há um terceiro nível que representa o amor, que é o nível da compaixão. E o que é o nível da compaixão?
É quando somos mais que simpáticos, porque não apenas convergimos. Quando somos mais que empáticos, porque não apenas entramos, porque agora nós nos dispomos a dar soluções, a resolver. Não é virar a palmatória do mundo, porque ninguém é a palmatória do mundo, mas é fazermos a nossa parte. Sabe o remanso fraterno? Ontem mesmo eu estava lá. Braço social da Sociedade Espírita Fraternidade que eu frequento. Lá tem matriculadas 200 crianças, 250 crianças mais ou menos. São crianças que não estão cheirando cola. São crianças que não estão nos sinais jogando bolinha. Sabem aquelas crianças que a gente para no sinal e a gente fica logo com medo porque elas vêm, será que vai me assaltar? São crianças que estão estudando, que estão tomando leite, que estão recebendo o seu uniforme. Porque nós partimos do pressuposto que, se eu não posso resolver os problemas do mundo, eu posso fazer a nossa parte. Isso é ter compaixão. Ter compaixão tal qual Divaldo Pereira Franco, vendo filhos de mães jogados na lata do lixo. Eu não posso adotar a todos, mas alguns eu posso, e chamá-los meus filhos. Tal qual essa casa, Paulo. Grupo Espírita, Paz, Amor e Renovação, quando sai pedindo a ajuda de cada um de vocês, não para tornar essa casa mais bonita, mas para atender às misérias, os filhos do Calvário de Jesus. Isso é o Natal. Para que as bolsas cheguem onde não há champanhe, nem panetone, nem frango assado. Porque às vezes falta o básico. Isso é ter compaixão. Isso é mais do que simpatia, isso é mais do que empatia. Isso é o amor. Se eu não posso amar de uma forma a resolver os problemas, idealismo que não chega a lugar nenhum, eu posso fazer a minha parte. Precisa da minha ajuda aqui? Quando? O que eu posso fazer para o mundo ser melhor? Esse é o amor. Isso é o convite de Jesus. Mas eu quero trazer ainda mais uma pérola do Evangelho. Quando em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus nos diz: já não vos chamo discípulos, porque tudo que tenho recebido do Pai vos tenho dado a conhecer. Mas vos chamo amigos, porque tudo que recebi do alto eu compartilho com cada um de vocês. Que proposta! Quando pensarmos então em Jesus, lembrarmos não do homem que morreu na cruz, cuja imagem ainda está na nossa cabeça, a imagem do sofrimento, a imagem do sangue, é um arquétipo do sofrimento, mas lembrar do amigo. Ele que foi amigo dos sofredores, ele que foi amigo da humanidade e é amigo de cada um de nós. É o nosso melhor amigo. É o amigo das horas difíceis. É o amigo de quando as lágrimas teimam em rolar. É o amigo das alegrias. É o amigo que vem por ocasião do Natal para nos dizer: vem e segue-me. Toma a sua cruz e ganharás um tesouro nos céus. E ganhará a alegria e a paz para viver de acordo com a metáfora. Eu quero terminar com mais uma pérola do seu Evangelho, quando ele nos conta que dois homens caminhavam pela estrada de Emaús. E eu estive em Jerusalém. Passei por aquela estrada, a cidadezinha de Emaús já não existem mais. E aqueles dois homens caminhavam, sofredores, saudosos de Jesus, quando num determinado momento alguém se aproxima e começa a perguntar o motivo daquela tristeza, o motivo daquele dissabor. E os dois perguntam: quem é você? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe que o nosso mestre, o nosso amigo, veio
a falecer, veio a ser levada à cruz do martírio pelo único crime de amar. Mas eles não reconheceram quem era aquele amigo oculto. Olha o amigo oculto. Sentaram-se para fazer um lanche, para fazer uma ceia. Começaram a repartir o pão. E num determinado momento, os 2 apóstolos, os 2 discípulos de Emaús, percebem que aquele estranho visitante começa a partir o pão e entregar o pão a eles próprios, para que eles pudessem tomar e cear. E ao olharem para as mãos, lá estavam as marcas do cravo, e pensaram, é ele, é o nosso amigo, é Jesus de Nazaré. E ele foi reconhecido pela forma de partilhar o pão. Percebam. Quem é reconhecido pela forma de partilhar o pão? Somente Jesus. E quando eles olham, ó mestre, tu retornaste da morte para estar conosco, eu retorno e permanecerei com cada um de vocês por toda a eternidade. Tenham fé e repartilhem, tal qual eu repartilhei com vocês nessa tarde e noite, e encontrarão a minha proposta de amor. E os 2 apóstolos então dizem, não se vá, mestre, porque a noite já vai, e nós precisamos tanto de ti. E vem aquele vulto fugindo, sumindo na fímbria ensolarada do distante. É Jesus. É Jesus que veio ter conosco na singeleza da gruta de Belém para nos trazer uma mensagem de simplicidade. É Jesus que esteve no meio dos sofredores, dos pescadores, das pessoas simples. É Jesus que perdoou o cobrador de impostos, a prostituta. É Jesus que caminhou e, relembrando a metáfora dos pastores que o viam através da estrela no céu, paz na terra e glória a Deus e paz aos homens de boa vontade. Que nós possamos então celebrar este Natal, lembrando desse amor, lembrando dessa fraternidade, lembrando da mensagem do perdão e procurando cada vez mais partilhar as nossas possibilidades e fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso amigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primavera, as criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Jesus, vem reflorir os caminhos. Vem, Jesus, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Um Feliz Natal a Karen, que está lá na Austrália. Que Deus abençoe a mãe do nosso companheiro que desencarnou no dia de hoje e que todos nós possamos encontrar essa felicidade e essa paz que promana de Jesus, a estrela de Belém e o amigo de todas as horas. Que assim seja.